Experiências de Elder Luemba. Paz de Cristo, amados em Cristo. Sou vosso irmão Elder Luemba. No mês de outubro, tive muitas experiências de batalhas espirituais, a um nível que não ainda experimentei. Vi demônios de várias formas, ataques com vários tipos de serpentes, infernais, muita guerra. Mas Deus me garantiu sempre vitória diante dessas guerras. Antes do meu devocional da madrugada, fui descansar esperando a hora do começo da comunhão da madrugada. Então, eu vi 2 anjos vindo buscar para ir aos céus. Então ia com os anjos. Eu não entendi nada quando dei conta que os anjos que me levavam ficaram agitados e iam de um lado para o outro, e percebi logo que os anjos estavam em grande guerra nos ares com os demônios devido à minha pessoa. Não pensei que era tão sério assim. Eu ouvia o tocar das espadas, vários raios de luzes. Foi um movimento muito perturbador. Mas eu estava descansado porque sabia que só acompanhei aquilo porque Deus queria que eu visse aquela grande batalha. Eram movimentos bruscos e eu ficava como quem dançava nos ares devido a estar com os anjos e eles batalhando pela minha vida. Depois de muito acompanhar aquilo, fui levado até meu quarto. Quando cheguei, me deparei com um outro anjo muito radiante, uma luz intensa que emanava aquele ser dos céus, que meu quarto estava muito radiante. Nesse dia pensei muito quão perigoso é os ares devido às potestades. Obrigado, Senhor, porque Tu és majestoso e me permitiu assistir essa batalha. Depois de alguns dias, eu comecei a me intensificar mais em oração. Sabia que o reino espiritual estava agitado, pois estamos na fase da colheita, onde a luz está acolhendo os seus para purificação. Mas a escuridão também está batalhando por essas almas, para se perderem juntos no lago de fogo. Devido ao cansaço, numa tarde do mês de outubro, ainda enquanto eu descansava, vi com os meus olhos espirituais vários satanistas irritados comigo. Eles estavam reunidos contra mim. Então vi uma senhora que estava de postiço no meio dos outros. Vi que os cabelos postiços da cabeça dela se transformaram em serpentes pequenas, e quando mexeu a cabeça, as serpentes vieram me atacar. Mas Deus me deu vitória e foram neutralizados em nome de Jesus. Esses postiços de meninas no reino espiritual transformam-se em serpentes. As meninas não deviam colocar isso na cabeça. Estão com centenas de serpentes na cabeça. Neste mesmo mês fiz um programa seco de jejum, sempre me consagrando ainda mais para o Senhor Jesus. E enquanto descansava, depois de muito orar, meditar e louvar, decidi que ia descansar um pouquinho, meus irmãos. Na minha visão, eu olhava como quem vê televisão. Claramente vi em algum lugar próximo onde eu estava. Eu vi vários tipos de demônios, de todos os tipos que se pode imaginar. Uns eram muito grandes, outros pequenos, outros médios. Uns tinham cabeça como robôs, outros tinham cabeça pequena, mas o corpo muito grande. Nunca imaginei que eram tão deformados assim. E estavam todos olhando para mim e me observando. E se aproximavam de onde eu estava,
e quando tentaram tocar em minha cama, eu vi que eu e a minha cama flutuamos literalmente nos ares. Melhor dizer, quanto mais eles estendiam a mão, mais a cama subia nos ares. E não puderam me tocar, glória a Deus. No meu gabinete recebi visita de potestades das águas, enquanto ficava em oração contra forças das águas e orando pela igreja e famílias de vários lugares. Eu descansava após minhas orações e quando me dei conta que as paredes eram como se não estivessem mais, e havia 2 seres de um tamanho muito grande, gigantes e de uma forma demoníaca. Eles entraram no meu gabinete e disseram: será que viemos no lugar certo? Devemos capturá-lo? Aqueles seres eram tão grandes e fortes que eu mesmo fiquei assustado, inapto no momento. Observava o que eles queriam fazer. Eram de uma espécie marinha, queriam me destruir e capturar minha alma, porque estavam irritados e mandados pelo diabo. Eles chegaram perto de onde eu estava e olhei para eles e procurei se havia anjo ao meu redor nesse dia. Não vi. Algumas vezes o Senhor Deus quer que eu desenvolva minha fé cada vez mais em confiar mais nele, independente da situação. E eles, os demônios, não conseguiram me pegar. Diziam consigo que eu era filho do rei. Sabia que estava a falar de Jesus. Eles tinham receio de concluir seu trabalho, pois sabiam que poderiam ser estragados em um segundo se Jesus quisesse. Portanto, eles ficaram como se quisessem se transformar em serpentes. Do jeito que ficaram deitados, eu estava olhando para cima, e em meu coração dizia: Jesus, onde estás? Por que permitiste eles entrarem aqui? Jesus, tire esses demônios daqui. Estava muito calmo, porém um pouco assustado, porque aqueles seres traziam consigo muita energia negativa que até congelou o lugar onde estava. E enquanto olhava para os céus, nessa visão, os céus brilhavam para mim. Em outras palavras, o Senhor queria que eu confiasse nele. Estava me treinando mais para uma tática de batalha espiritual. Depois desse momento, eu vi um homem de branco, muito branco, estava saindo no salão da igreja. Pegou nas 2 potestades e levou-os com uma mão para cada um deles e foi botá-los lá fora. A batalha espiritual deve ser feita por base de fé. Davi só venceu Golias porque confiou no Senhor. Não importa o nível da potestade. O Senhor está em cima de todas as coisas, Ele é maior, todo-poderoso. Em nome de Jesus, amém? Depois disso, o Senhor enviou muita gente a confessar suas feitiçarias das sereias e de vários tipos. E o Senhor está libertando as pessoas das forças das águas, que é o que mais prendeu pessoas dentro das igrejas. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, versículo 1 a 2. Visão do Brasil e batalhas espirituais. O Senhor me levou até o Brasil em uma visão, ainda no mês de outubro, para ver as potestades que reinam lá de forma intensa. Então o Senhor me colocou no aeroporto de Guarulhos. Então o Senhor me levou a passar alguns lugares da cidade. Quando cheguei a algum centro comercial, creio que seja isso, abri a primeira porta e vi muitas meninas de seios fora e pareciam estar possuídos por demônios sereias e faziam com que muita gente que tivesse lá caísse com elas através dos seus olhos. Vi um grande número de pessoas, de moças a andar indecentemente e fazer danças sensuais nas ruas. Uns estavam de roupas que eles julgavam ser roupas normais.
mas eu achei que era simplesmente indecência de um nível elevado. Mas eu achei que era simplesmente indecência de um nível elevado. E assim fazendo com que muitos cristãos nesse país sejam prostitutos, pois o Senhor me falou que a potestade da sereia é forte nesse país e leva muita gente a viver vida dupla. Estão na igreja, mas também vivem com namorados. Pessoas da banda, principalmente, muitos adoram a Satanás nas suas bandas. Muitos cantores têm alianças com as águas para fazerem grandes músicas, até evangélicos. O Senhor me disse que, principalmente, cantores de românticas, músicas românticas, fizeram pactos com as sereias para seduzirem homens e mulheres com suas vozes. E esses cantores românticos, a sua missão é dormir com várias meninas e com suas músicas destruir casamentos, fazendo assim que os homens deixam os seus parceiros para ir ficar com outras. Essa potestade está a cair. Vocês devem continuar orando mais para destruir essa força do mal. O Senhor disse: pornografia é proveniente dessa potestade das águas. Depois foi levado em outra sala, outro centro comercial, não sei bem, quando eu vi milhões de jovens. Eles estavam sem olhos, sem orelhas, e estavam com espadas e vinham me destruir. Então eu estava com homens que dei conta que eram anjos. Eles vinham com muita frequência quando eu usava de autoridade. Caíam por terra e não conseguiam me derrubar, porque quando entrei naquele lugar, estava muito repleto de autoridade de Deus. Eu mexia a mão e eram destruídos. E os anjos guerreavam comigo nessa batalha. Então o Senhor me disse: esses jovens estão possuídos com espíritos de violência. Essa potestade de violência está a fazer muita gente aderir a roubos, assaltos, drogas, assassinatos, corrupção. Essa potestade tem vários demônios surdo e mudo que faz com que as pessoas não vivem plenamente livre. Se entregam hoje e amanhã acabam por perder a fé e voltar nas mesmas coisas que já tinham abandonado. O Senhor disse-me também que é um país de experimentos dos principados das trevas. Às vezes, muitos comportamentos são forjados em laboratórios satânicos. O Senhor disse também, ali no Brasil está repleto de demônios humanos que estão fazendo missões de destruir cristãos verdadeiros e fazer que o Evangelho se torne uma diversão. Então, outro dia, o Senhor levou-me a uma visão. Eu vi muitas senhoras, principalmente, estavam vestidos de roupas brancas e estavam com terços, miçangas e algumas correntes. Eu vi aquilo e pelo tom de pele e cultura, eu vi que estava a ser no Brasil. Então o Senhor me levou a ver meu nome no meio deles, e eles dançavam e faziam macumba contra o meu nome. Dançavam danças tradicionais. Meu Deus, quando eu despertei dessa visão, mandei muito fogo de Deus a essas forças que estão trabalhando para o meu mal. Não sei porquê, eu não fiz nada para eles, mas estão macumbando mesmo sem me conhecer. O Senhor me disse que são forças da Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Há poder no nome de Jesus. Toda a força dos espíritos no Brasil contra os cristãos estão repreendidos em nome de Jesus. Amém. Experiência no monte, batalha espiritual e arrebatamento. O mês de outubro para mim foi de muita batalha espiritual e visitações. Sendo assim, larguei todas as manhãs as minhas atividades e fui me acampar em um grande monte, em jejum,
Fiquei em oração esse tempo todo que preferi ir segunda-feira e voltar sexta-feira. Receber Deus é muito fácil, difícil é manter Deus contigo. Na segunda, logo cheguei na mente. Eu vi luzes brancas ao olho nu, que disse: "Uau! São anjos de Deus, estão subindo e descendo." Então fui buscando a Deus nesse monte, aguardando o toque e uma visitação do amado Salvador. Depois de ver anjos descendo e subindo, e vi também demônios a se aproximar. Eu via tudo como sombras negras. Apareceram isso lá, muitas sereias que se sentiam incomodadas com a minha presença. E havia grandes batalhas e serpentes de todo tipo. Eu usava da espada e cortava as obras das trevas. Eram lutas, às vezes o dia inteiro, só guerreando, desfazendo as obras do inimigo. As sereias vinham das águas do mar ao lado do monte. Na verdade, eu já não tenho medo deles para nada, pois o Senhor está comigo. Então, no terceiro dia de jejum, no monte, estava dentro da minha tenda, já fragilizado devido aos dias de jejum. Então, de madrugada, em minha tenda, chegaram 2 anjos. Meu Deus, quão formosos são, e eu sempre tive dificuldade de ver o rosto dos anjos. Eles me puxaram de cima da tenda, tão formosos, glória a Deus. Olhei, eles tinham cabelos pretos, lisos, muito bem arranjados. Seus rostos eram como ouro. Era de uma beleza incrível. Deus me agraciou de vê-los como são. Sempre tive dificuldade em vê-los. Era simplesmente luzes no seu rosto, glória a Deus. Então, quando saí para fora da tenda, fomos flutuando até os céus, e lá dos céus encontrei muitos anjos reunidos por causa de mim. Me aguardavam lá. E então, assim que chegamos, eles começaram a dizer para mim: "Parabéns, parabéns, parabéns." E parecia, caía no meu rosto chuva de foguetes, luzes de todas as cores. Era como se Deus estivesse a me fazer uma festa de aniversário. Eles cantavam e glorificavam a Deus pela minha pessoa. Eu fiquei sem jeito, mas meu rosto radiava de uma alegria incontrolável. Estava muito feliz. Eles estavam muito felizes. Meu Deus, enquanto escrevo isso, acabo por me emocionar e chorar. Ouvi a voz de Deus dizendo que estás a fazer um grande trabalho. Continua assim. Não desista desse caminho. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto que não fiz nada. Eu estou a orar a Deus para ver a minha casa no céu como está. Quero ter uma casa no céu. Onde estão os heróis da fé? Sei que não é fácil, mas vou conseguir. A minha única ambição é das coisas dos céus. Das casas da terra, mesmo com nada, ou mesmo sem riquezas, mesmo sem dinheiro, eu não importo. Nós vamos deixar tudo isso para trás. Eu quero ir ao encontro do meu amado noivo Jesus. Obrigado, Jesus, por esse presente. Glória a Deus. Glória a Jesus. E seja a glória, a honra e louvor e majestade e o domínio. Amém. O que adianta ter nome na terra e não ter nome no céu? Não vejo a hora de dizer isso para o mundo. Morrer é ganho, viver é Cristo. Glória a Deus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8
Elder Luemba Ministério, Assim Diz o Senhor para as Nações. E narração por Luz Santos. Deus abençoe a todos que ouviram. Amém.